colocar para gravar ou sou eu que coloco? Então, eu gostaria de agradecer a professora Cristina Nami, a professora Paula Armelin, da UFJF, por aceitarem esse convite para essa sessão do Word Lab. E é um prazer enorme recebermos vocês aqui conosco, para vocês falarem também do trabalho que vocês desenvolvem no NEALP, né? Eu vou aqui apresentar rapidamente. A Cristina, ela tem graduação em Letras, francês, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Letras pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, é professora associada da Universidade Federal de Juiz de Fora, atua no programa de pós-graduação em Linguística e no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculos, tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Psicolinguística, atuando principalmente nos temas de aquisição da linguagem, aquisição lexical, categorias lexicais e funcionais, processamento prosódico, coordena o NEALP, Núcleo de Estudos em Aquisição da Linguagem e Psicolinguística. Também desenvolveu estágio pós-doutoral no Laboratoire de Research sur Language. Meu francês está bem péssimo, porque eu misturei com o inglês aqui. Foi coordenadora do GT de Psicolinguística da Ampol no período de 2010 a 2012. E a Paula Milim é professora adjunta no Departamento de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora desde 2015, doutora em Letras na área de Concentração Linguística Geral pela Universidade de São Paulo, com investigação em estrutura morfossintática, de diminutivos e aumentativos no português brasileiro, bem como suas relações com o gênero gramatical. Durante o doutorado realizou estágio de sanduíche na Queen Mary University of London, sob a supervisão do professor Hagid Poré. É mestre em Letras pela Universidade de São Paulo. Desde 2018, coordena o Núcleo de Investigação em Teoria da Gramática, integra o UFJF, da Universidade Federal de Juiz de Fora, o grupo de pesquisa focado no estudo da Faculdade da Linguagem Humana a partir de uma perspectiva gerativista. Também é membro do Núcleo de Estudos em Aquisição da Linguagem e Psicolinguística da Universidade Federal de Juiz de Fora. A sua pesquisa tem como foco a descrição e análise de aspectos morfológicos, sintáticos, morfossintáticos das línguas naturais a partir de uma perspectiva formalista da gramática. Muito obrigado, então, mais uma vez, a vocês, né, pelo aceite desse convite. É um prazer enorme recebermos vocês aqui. Obrigada, Rafael. Obrigada, Lina. Nós é que agradecemos, é realmente assim, um grande prazer estar aqui com vocês, né, participar desse ciclo, né, de palestras e conversas com vocês no Diodo Lab. Paulo e eu ficamos muito felizes com o convite e esperamos poder realmente conversar um pouco com vocês, discutir um pouco o que a gente vem fazendo, né? Particularmente o que a gente vai apresentar aqui para vocês um pouquinho, que seja realmente bastante... A gente espera que seja interessante para essa, né, discussão, para que vocês tragam contribuições para a gente. Paula, você quer falar um pouquinho? Eu já começo apresentando. Como é que a gente faz esse iniciozinho aqui? Vou agradecer também o convite, estou muito feliz de desenvolver esse trabalho com a Cristina, muito feliz com o convite de vocês. Cristina, fica à vontade, eu vou tirar minha câmera, você pode compartilhar sua tela e fica à vontade para dar início. Tá ótimo, então. Então eu vou dar início, né? Deixa eu passar aqui para vocês. Vocês estão vendo? Estão vendo a minha... Sim, já estamos, Cristina. Ótimo. Tá. Deixa eu só diminuir e passar aqui um pouco. Ok. Bom, então, assim, o que nós vamos apresentar aqui é uma parte de trabalho, né, de coisas que nós fazemos, né? Então, Paulo e eu, né, temos trabalhando juntas em alguns projetos, né? E, particularmente, então, esse trabalho que a gente vai apresentar aqui partiu, né, teve início com um estudo desenvolvido por mim em colaboração com a professora Richard Xi, da UQAM, né, no Canadá,
fez parte, então, da minha pesquisa no pós-doc, em que nós investigamos, então, na aquisição da linguagem, a aquisição de dependências morfossintáticas, né? E depois, Paulo e eu começamos a pensar, né, a partir dos resultados que nós encontramos, começamos a pensar, então, em que medida a gente poderia dialogar com a teoria linguística, particularmente, né, olhando para os 3 fatores do design linguístico, né? Então, vocês vão ver que a gente vai ter uma primeira parte em que eu vou apresentar essa pesquisa na área de aquisição da linguagem, que é uma pesquisa experimental, e aí, em seguida, eu passo a palavra para a Paula, que vai, então, falar um pouquinho dos 3 fatores né, e iniciar um pouco essa interface com a teoria linguística, né? Então, as dependências morfossintáticas nessa área de aquisição da linguagem são particularmente tratadas como dependências não adjacentes, né? E aí a aquisição dessas dependências não adjacentes tem sido um tema bastante produtivo, né, na área, tanto para aquisição por bebês quanto por adultos. E aí o que se entende por essas dependências não adjacentes são esses padrões de concorrência entre elementos apresentando material interveniente, né? Então, elas são bastante frequentes nas línguas naturais e expressam regras morfossintáticas abstratas, né? Então, do ponto de vista da aquisição, né, de um bebê adquirindo uma língua, né, uma ou mais, essas dependências não adjacentes podem facilitar a identificação, né, da concordância naquela língua, seja concordância nominal, concordância verbal, né, e, entre outras coisas também, a categorização de novos elementos, né, particularmente o que nos interessa aqui é a subcategorização de novos nomes. O que a gente está entendendo por isso né, uma língua em que haja gênero, né, então, nomes que podem ser subdivididos em masculino, feminino, ou masculino, feminino, neutro, comum e neutro, etc., né, a identificação dessas relações de codependência entre elementos não adjacentes pode facilitar a identificação pelo bebê, né, dessas propriedades da língua e a começar a separar esses nomes em 2 subclasses, né? Então, nesse sentido, aprender um padrão de dependência não adjacente seria detectar a coocorrência entre A e B. Então, tomando aqui esse exemplo, que em português, de uma maneira bastante simplificada, eu estou chamando esse conjunto A como sendo um conjunto de determinantes, né, sem entrar na discussão se nosso, por exemplo, né, se os possessivos são determinantes, também sem entrar, né, numa separação aqui de base e marcador de gênero, né? Então, bastante simplificadamente, estou tomando esse conjunto A, né, como determinante, e esse conjunto B como a forma final que, de alguma maneira, marca, né, na língua, em maior ou menor grau, o gênero, né, daqueles nomes, daqueles substantivos. Então, detectar essa concorrência, identificar os elementos que vão compor esse conjunto A e vão compor esse conjunto B, e ignorar os elementos X, né, que seriam, então, os radicais, as bases aqui, que vão variar. Eu posso ter livro, mas eu posso ter bolo e etc. Então, eu vou ter aí uma constância, né, de uma terminação ou i, e uma variação maior desses elementos aqui intervenientes, né? Então, identificar os padrões pelos quais essas dependências morfossintáticas, né, não adjacentes se manifestam numa dada língua parece ser crucial para essa aquisição, né, dessa língua, seja por bebês ou seja por adultos, né, numa aquisição de segunda língua.
E aí, essa aprendizagem dessas dependências tem sido tratada na literatura, de maneira geral, como sendo decorrente de mecanismos de aprendizagem estatística que vão, então, detectar essas dependências que são preditivas na língua. A questão é, será que esses mecanismos seriam suficientes para a identificação dos padrões, indo além desse mapeamento entre os itens codependentes que se apresentam nos estímulos, né? Será que eles permitiriam a abstração de padrões, né? Indo, portanto, então, chegando na estrutura subjacente, né, dessas relações de concordância? Bom, o que a gente tem na literatura de aquisição, olhando para esses estudos com bebês, a gente tem, de um lado, trabalhos que apresentam evidência de reconhecimento dessas dependências não adjacentes, olhando para pesquisa experimental com bebês expostos a uma língua natural, e evidência também de discriminação dessas dependências numa língua artificial. E por que a gente está falando, então, de reconhecimento? Porque nessas pesquisas aqui, a gente tem bebês que são expostos a combinações na própria língua que está sendo adquirida, né? Então, por exemplo, a gente tem esse trabalho da Santonom Yushi, que testou bebês de 18 e 15 meses adquirindo inglês com estímulos do inglês em que era manipulada a codependência entre can e ing em is, ing versus can e ing, né? E então o que a gente tem como resultado pode ser entendido como um reconhecimento daquilo que é possível na língua em aquisição. Mas é mais difícil a gente interpretar esses resultados como sendo um espelho do processo de aprendizagem das dependências, né, que pode já ter acontecido antes. Por outro lado, esses trabalhos com línguas artificiais, né, apresentam evidência de discriminação de elementos co-ocorrentes porque usam estímulos inventados, né, de uma língua artificial, em que esses elementos codependentes são constantes, né? Então, a gente aqui tem um exemplo do trabalho dos estímulos usados pela Gomes, e que depois foram usados em várias outras pesquisas, né? E que a gente tem, então, esse material interveniente que varia, então, realmente, X seria uma variável, mas A e C, né, não variam, né? Quer dizer assim, quando eu tenho PEL, eu tenho obrigatoriamente RUD, né? Como a gente tem aqui. Se eu tenho VOT, eu tenho obrigatoriamente JIC. Isso na língua 1, na língua 2, a gente vai ter um outro padrão. Então, o que a gente pode interpretar nos resultados, né, desses experimentos que usam esse tipo de estímulo é que as crianças conseguem discriminar, né, essa relação de codependência entre esses elementos. Mas a gente tem mais dificuldade para defender uma identificação da regra de concordância, né, da regra que está ali por trás dessas relações, desses padrões de ocorrência. Destaco também que nesses experimentos, esses elementos são considerados elementos livres, eles falam inclusive de palavras, né, não são tratados como afixos, o que né, é frequente nas línguas naturais, né, que esses elementos que estão, né, em concordância se apresentem como elementos presos, né, como afixos. Então, diante disso, nós buscamos olhar para a aprendizagem de dependências não adjacentes, tentando diminuir, né, essas questões que nos pareciam um pouco problemáticas. Então, a gente desenvolveu um trabalho experimental com bebês usando uma pseudolíngua. E por que pseudolíngua? Porque a gente preservou algumas propriedades de uma língua natural, no caso português brasileiro, mas a gente criou também estímulos que não pertenciam, né, ao português brasileiro.
O nosso foco, então, foi na aprendizagem de regras, né, nesses padrões das dependências não adjacentes, então, usando itens codependentes que variavam, né, e olhando, então, para elementos presos, né, bases e afixos. Nós também buscamos testar bebês com diferentes backgrounds linguísticos, então nós testamos bebês canadenses, tendo como L1 inglês, francês ou qualquer outra língua que não fosse português, europeu ou brasileiro, nem espanhol. E, por outro lado, nós testamos bebês brasileiros, né? Então, tendo como L1 o português brasileiro. Esses bebês tinham, em média, 11 meses, né? Então, no final do primeiro ano de vida. E aí, as nossas questões eram se, né, nesse final de primeiro ano de vida, os bebês seriam capazes de abstrair e generalizar padrões de dependências não adjacentes, então, é o foco do nosso primeiro experimento, e se eles são capazes de categorizar novos itens a partir de regras de dependências não adjacentes, foco do nosso experimento 2. Né? Esses experimentos foram, então, apresentados, né, às crianças a partir da técnica de fixação visual. Então, não sei se vocês estão familiarizados, vou falar rapidamente aqui. É uma técnica que é bastante usada, ela pode ser usada com bebês a partir de 4 meses, e o bebê, então, fica, né, num baby lab, ele fica sentado no colo do adulto, como a gente tem aqui nessa fotinha. Em frente a ele tem uma tela em que aparece sempre a mesma imagem, então a intenção da tela aqui é só para chamar a atenção do bebê e para que o bebê fique sempre olhando para frente, e abaixo, aqui assim, fica escondido um alto-falante, né, de onde então vão sair os estímulos acústicos, né, linguísticos que nos interessam. Então, do lado de fora da cabine, o pesquisador vai, então, olhar, né, se o bebê está prestando atenção, está olhando para frente, e a ideia é que, enquanto ele estiver olhando para frente, ele está ouvindo o estímulo. Se ele desviar a atenção, o estímulo para. Ele voltando rapidamente a olhar para frente, o estímulo volta. Se ele passar de 2 segundos sem voltar a atenção, né, para frente da tela, o estímulo automaticamente para e começa, então, um novo ciclo. Então, essa relação de contingência, né, de olhar para frente e o estímulo continuar, é rapidamente percebida pelo bebê. Não sei, eu não estou conseguindo voltar. Voltei, ok. Tá, bom, então a ideia aqui é que essa relação de contingência, vocês chegaram a ouvir essa parte, não? Sim, nós estávamos já na parte do adulto que tinha o bebê ao colo e que quando o bebê desviava o olhar do estímulo, parava de ouvir o estímulo. Isso, pois é, né? Então, assim, essa relação de contingência entre olhar para frente e o som continuar é rapidamente percebida pelo bebê. Então, se ele se interessa pelo estímulo, ele fica olhando para frente. Se ele não se interessa pelo estímulo, ele para de olhar. E nisso a gente está cronometrando o tempo de escuta / olhar para frente do bebê. Então, é com essa medida, né? Então, é essa medida que é captada nessa técnica, e é com essa medida, então, que a gente vai poder observar, né, a percepção e o que o bebê, né, como o bebê reage em relação aos estímulos que estão sendo apresentados. Bom, então, nesse primeiro experimento, a questão, né, era se os bebês são capazes de abstrair, generalizar padrões de dependências não adjacentes, né, regras, né, dessas relações morfossintáticas. Então, testamos bebês canadenses e brasileiros de 11 meses. Nós tivemos com estímulos determinantes de português brasileiro, então produzido por uma falante nativa, de uma maneira, né, semi-espontânea, né, usando, então,
pseudonomes inventados, portanto, de sílabos paroxítonos terminados em E ou A. E aí nós tivemos uma fase de familiarização com 16 DPs, o que durou 2 minutos, e uma fase de teste com 4 sintagmas que mantinham os mesmos determinantes apresentados na familiarização e novos nomes, né, que não tinham sido apresentados anteriormente. Aqui a gente pode ver, então, como é que era o esquema. Então, os bebês foram divididos em 2 grupos, né? Então, por exemplo, o grupo 1, durante a familiarização, ouviu por 2 minutos esses determinantes nosso e seu, combinados a essas paroxítonas terminadas em E, né? Com um I reduzido, tipo nosso BAF, então, nosso BAF, seu TEB, e por aí vai. E o esse e o meu combinados com palavras, nomes terminados com A. Esse, pulva, etc. O grupo 2 ouviu o padrão contrário. Então, o nosso e o seu se combinavam com terminação A, o esse e o meu se combinavam com terminação E. No teste, né, então, passado esses 2 minutos de familiarização, em que o bebê estava ouvindo direto, né, esses sintagmas, no teste eles eram apresentados a novos nomes, né, e eram 12 ensaios no total. Então, ensaios desse tipo, em que nosso, seu se combinavam com um novo pseudonome terminado em e esse meu se combinavam a um novo pseudonome terminado em A, eram bons, né, eram congruentes com o que tinha sido familiarizado para o grupo 1. Né? Mas esses estímulos aqui, em que nosso e o seu se combinavam com nomes terminados em A e esse meu se terminavam com nomes terminados em I, eram ruins para esse grupo. Né? Então, fugiam ao padrão previamente apresentado. Então, esses eram congruentes com o padrão apresentado, mas esses aqui eram incongruentes. E o oposto acontecia para o grupo 2. Então, esses estímulos eram bons, né, eram compatíveis com a familiarização no grupo 2, né, mas esses estímulos aqui eram incompatíveis, né, então eram incongruentes ao que foi familiarizado. Então, a ideia é que se os bebês perceberam, captaram esses padrões durante aqueles 2 minutos de familiarização, eles vão reagir de maneira diferente a esses estímulos no teste, em função, né, do que foi apresentado na familiarização. E o que nós encontramos foi realmente uma diferença entre os tempos de escuta, né, dessas 2 condições, né, daquilo que era congruente à familiarização versus aquilo que era incongruente à familiarização. Aqui a gente tem os resultados dos bebês brasileiros, né, então eles escutaram mais tempo, os estímulos incongruentes, aquilo que era novidade em relação à familiarização. Né, aqui eu tenho os 2 grupos, 1 e 2, juntos, né, e essa diferença foi significativa estatisticamente. E aqui a gente tem os resultados dos bebês canadenses. Aqui, nesse caso, eu tenho, né, o grupo 1 e o grupo 2 separados, mas a ideia, né, quer dizer, a tendência é a mesma. Ambos os grupos escutaram também mais tempo os estímulos que eram incongruentes, né, ao que foi familiarizado anteriormente. E também deu significativa essa diferença entre as condições. Então, a gente tem aqui resultados que podem ser interpretados como sendo uma evidência, né, da capacidade dos bebês aos 11 meses de identificar padrões de dependências não adjacentes e generalizar a novos estímulos, e não apenas reconhecer esses itens codependentes. Né? O experimento 2 tratou de investigar se os bebês nessa idade também seriam capazes de categorizar novos itens a partir de regras de dependências não adjacentes. Né? A gente usou a mesma técnica, a gente já tem resultados com os bebês canadenses e os bebês brasileiros a gente ainda está testando, na verdade a gente, né, teve que interromper, né, esse processo, né, esperamos não demorar muito para poder retomar, quem sabe. Os estímulos são um pouquinho mais complicados, eu vou apresentar na tela seguinte, só dizendo então que a gente tem 2 padrões de pseudonomes aqui, então paroxítonos e oxítonos,
e a gente tem os mesmos determinantes do português, né? A gente vai ter também uma familiarização, que vai durar 2 minutos, eu vou mostrar para vocês como é que foi, e em seguida um teste com 4 novos pseudonomes, com 4 novas combinações de DPs, né? Com novos pseudonomes acompanhados dos determinantes. Então, como é que a gente pensou, né, esse experimento? Aqui a gente tem um exemplo só de um grupo, tá? Então, o grupo 1, o grupo 2 ouviu o outro, um padrão contrário. Então, na familiarização, para esse grupo, a gente tem esses determinantes seu e nosso sendo combinados a pseudonomes oxítonos terminados em U, do tipo JOMU. Tá? Então, seu, nosso, JOMU. E tem também o seu apenas combinado com paroxítonos terminados em I, né? Em EI. Então, seu BAF. Então, seu JOMU, nosso JOMU, seu BAF é sempre nessa, né, nessa fala, né, dirigida à criança. Né? O mesmo grupo ouviu também esse padrão, então meu e esse combinados com oxítonos terminados em e o meu apenas combinado com paroxítonos terminados em A. Qual é a ideia aqui? A ideia é que se o bebê, nessa idade, já é capaz de reconhecer essas relações de codependência num nível abstrato, de uma regra, né, abstrata, né, dessas relações morfossintáticas, e identifica que seu e nosso fazem parte do mesmo subconjunto X, que a gente está chamando aqui de determinante, porque ambos se combinam com oxítonos terminados em U, e, por outro lado, eles veem que o seu também se combina com paroxítonos terminados em I. Se eles são capazes de projetar essa regra para uma situação em que ela não está explícita, eles vão aceitar que o nosso também possa se combinar com paroxítonos terminados em I, porque, afinal de contas, eles aqui fazem parte do mesmo subgrupo, porque estão combinados a um mesmo padrão. A mesma coisa aqui desse lado, né, se eles aprenderam que meu e esse fazem parte de um mesmo subgrupo porque se combinam ao mesmo tipo de nome, né, meu se combinando a esse tipo, esse também poderia se combinar a esse subtipo de nome, né? Então, se os bebês conseguem depreender essa regra e aplicar essa regra, fazendo essa generalização que não está explícita nos estímulos, no teste eles vão tratar de maneira diferente esses estímulos. Então, no teste a gente vai ter só estímulos com o nosso, né, que não apareceu aqui nessa segunda combinação. A gente vai ter, então, o nosso combinado com PEB, que é compatível com o que foi apresentado aqui, ainda que não explicitamente, né? E esse também, né, combinado com a terminação paroxítona terminada em A, que também é compatível com o que foi apresentado aqui implicitamente. Por outro lado, o nosso JICA, para esse grupo de bebês, é incompatível com a regra, da mesma maneira que o esse MUF é incompatível com essa regra. Tá? Não sei se vocês conseguiram, né, entender, a gente depois no final a gente pode voltar a isso, porque eu acho que não, é um pouco mais complicado, mas vamos lá. Foi claríssimo, Cristina. Foi? Ah, que bom, que bom. Bom, então a gente aqui tem o resultado dos bebês canadenses, né, e realmente a gente teve aí um tempo médio de escuta barra olhar também diferenciado. Nesse caso, eles olharam mais tempo aquilo que era compatível com o que eles tinham, aos estímulos que eles tinham sido expostos na familiarização, né, compatível com aquela regra que não estava explicitamente apresentada na familiarização, né, com uma diferença significativa aqui estatisticamente.
Então, esses resultados sugerem que os bebês foram capazes de abstrair essa regra de concorrência, que não estava presente explicitamente nos estímulos, né, sendo capazes, então, de provisoriamente, momentaneamente, né, a gente não está dizendo que eles, para o resto da vida, aprenderam isso, mas, né, foram capazes ali de categorizar esses novos nomes, né. Então, a gente tem que eles parecem ser capazes de abstrair regras de dependências não adjacentes, não explicitamente presentes nos estímulos, classificar esses novos nomes em categorias gramaticais usando essas regras, apontando para uma capacidade de identificação e representação dessas dependências morfossintáticas num nível abstrato, né? E um uso dessas regras numa categorização provisória ali, de nomes, né? Então, em conjunto, os nossos resultados sugerem que, ao final do primeiro ano de vida, os bebês parecem ser sensíveis a propriedades distribucionais do input, né, determinantes e marcadores de palavras, né, são capazes de abstrair essas regras de dependência não adjacente, dependências morfossintáticas não explicitamente presentes no input, para categorizar novos nomes, usando mecanismos que seriam mecanismos de aprendizagem que permitiriam esse rastreamento dessas dependências no input e permitiriam também uma abstração de padrões dessas dependências e uma generalização desses padrões em novos estímulos, né? Então, essa é a nossa parte empírica, né, com esses resultados, e agora eu passo para a Paula, para a gente continuar então, com a segunda parte da nossa conversa. E desculpe, então, esses probleminhas. Paula. Bom, então, apresentadas as propriedades da aquisição das dependências morfossintáticas, o que a gente vai fazer nessa segunda parte da apresentação é abrir uma perspectiva de diálogo entre esses resultados obtidos experimentalmente e a teoria linguística de base gerativista, especificamente. É importante ressaltar que a teoria gerativa não é uma teoria de processamento, ela é uma teoria de computação, então esse diálogo tem as suas limitações e é apenas uma possibilidade de interpretação dos resultados. Para abrir esse diálogo com vocês, então, a segunda parte da apresentação vai estar dividida em 3 pontos. Primeiro, nós vamos oferecer para vocês o panorama teórico geral que sustenta essa perspectiva de diálogo, que é o programa minimalista. Depois a gente vai focar um pouquinho na relevância dos traços morfossintáticos assumidos como primitivos teóricos do modelo e também como alguma coisa relevante para a aquisição dessas dependências, e a gente termina por propor que talvez a aquisição das dependências morfossintáticas possa ser mais bem compreendida a partir de uma perspectiva que consiga dividir esse fenômeno em diversos fatores, seguindo a intuição apontada em Chomsky 2005. Então, falando um pouquinho do panorama teórico mais geral, né, a gente está partindo do programa minimalista, que é, na verdade, um desenvolvimento atual, um dos desenvolvimentos atuais da teoria gerativa, né, o desenvolvimento que aparece ali na década de 90 e em trabalhos subsequentes e vem sendo formulado e reformulado, né, de diversas maneiras nos trabalhos subsequentes. Então é um panorama de pesquisa ainda e tem várias maneiras, na verdade é um programa de pesquisa ainda, né, e tem várias maneiras de se fazer minimalismo, todas elas, né, tendo por base essa tentativa de manter o aparato técnico ao mais simples possível, eliminando tudo aquilo que parece não ter uma razão legítima de existência. Dentro dessa perspectiva, o sistema linguístico passa a ser, né, reduzido, e ele é visto como uma resposta às restrições que são advindas das interfaces. Esse ponto é bastante relevante para a gente nesse diálogo que nós estamos abrindo aqui hoje, porque do ponto de vista minimalista, uma derivação, para ela convergir, ela precisa ser legível nas suas interfaces, e com isso as interfaces e os sistemas de desempenho ganham bastante relevância no quadro teórico e acabam por favorecer
uma aproximação entre teorias de processamento, teorias de aquisição e teorias linguísticas propriamente ditas. É dentro dessa linha de aproximação que nós vamos desenvolver a segunda parte da apresentação de hoje. Bom, então falando um pouquinho dos primitivos teóricos, né, a gente percebeu que a aquisição das dependências morfossintáticas, os resultados experimentais que a Cristina acabou de apresentar, parecem sugerir, né, que na etapa de aquisição o que está acontecendo é que a criança, o bebê, né, não só está identificando ali o item lexical, mas parece que está identificando alguma coisa mais abstrata que vai além do item lexical propriamente dito e que ela abstrai e expande para novos itens lexicais. A gente, então, está considerando que é relevante para entender a aquisição das dependências morfossintáticas assumir a existência de um primitivo teórico menor do que o item lexical propriamente dito, que é chamado na teoria linguística de traço morfossintático e que tem sido bastante discutido do ponto de vista minimalista. Só para ilustrar um pouquinho a relevância desse primitivo aqui para vocês, eu trouxe uma citação de Svenonius e Adger, de 2009, em que eles estão dizendo para a gente que os traços morfossintáticos, na verdade, são propriedades dos átomos sintáticos, né? Na verdade, eles são objetos diretos da teoria e eles fazem uma analogia para a gente, né, de que usar um traço morfossintático, como, por exemplo, o traço de plural, é análogo ao que a química faz quando ela usa, por exemplo, o símbolo H para falar do hidrogênio, e que essas propriedades dos átomos sintáticos é que vão permitir a eles que eles entrem em correlações, em relações, em padrões de relações com outros itens que carreguem também aquele tipo de traço. Né? Então, os traços são esses elementos que guiam as operações da sintaxe e a maneira como os traços vão sendo combinados é o que dá origem aos fenômenos observados. Do ponto de vista minimalista, esse é um primitivo bastante relevante, porque o modelo assume que não há nenhuma operação que acontece na sintaxe a não ser para que um traço morfossintático seja satisfeito. Do ponto de vista da aquisição das dependências morfossintáticas, mais especificamente, a gente foca no fenômeno da concordância, né? Que é um fenômeno interessante porque ele acontece numa variedade de línguas, né? E nessa variedade de línguas ele pode se realizar de diversas maneiras. Então, a gente tem realizações morfofonológicas da concordância que podem variar bastante, aparecer como prefixos, aparecer como sufixos e aparecer de diversas outras maneiras. E apesar dessa variabilidade superficial, o que acontece é que há uma certa estabilidade que pode ser vista, por exemplo, nos tipos de traços que desencadeiam essa correlação, nas estruturas, né, hierárquicas dos domínios da estrutura sintática em que essas operações são licenciadas. Então, parece aqui que a gente tem evidência do ponto de vista teórico para assumir alguma coisa mais abstrata, né, e esse elemento mais abstrato que a gente está chamando aqui de traços parece ser importante para determinar a forma particular da palavra, e parece que a criança, o bebê, no processo de aquisição, na verdade, né, também é sensível a essas propriedades. Então, nas dependências morfossintáticas, como a gente viu nos resultados experimentais, a gente vê o envolvimento da identificação dessas relações de concordância, que nós estamos propondo serem interpretadas aqui via relações de traços mais abstratos. Elas também estão envolvidas na subcategorização, na categorização e na subcategorização, e também aqui tem um ponto que a gente não desenvolveu, mas que parece também ser interessante do ponto de vista dos traços, porque categorização e subcategorização também parecem poder ser compreendidas, na verdade, como advindas de feixes de traços mais abstratos, né? E a identificação dessas relações e dessas subcategorizações, na verdade, implica a identificação de traços e a identificação de combinação
desses traços, né, o que parece ali mostrar para a gente que, na verdade, a criança está identificando, quando ela está adquirindo essas dependências, regras de natureza mais abstrata do que a gente poderia pensar num primeiro momento, se a gente levasse em conta somente a ideia de que a aquisição das dependências morfossintáticas envolve aprendizagem estatística somente. Bom, então, nessa linha de raciocínio, né, o que a gente percebeu é que as propostas que tratam da aquisição das dependências morfossintáticas têm uma linha, né, de propostas que vão dizer que, na verdade, o que está acontecendo ali é uma aprendizagem estatística, e o que a gente vai propor aqui nessa apresentação é que a aprendizagem estatística é relevante, sim, mas ela não é suficiente para explicar a aquisição dessas dependências. Então, a gente está entendendo que existem mais fatores que extrapolam a aprendizagem estatística, e aí, na linha de Chomsky 2003, o que a gente vai propor é que tem diversos fatores atuando na aquisição desse fenômeno. Então, só mostrando rapidinho para vocês como é que nasce essa proposta, né, em Chomsky 2005, ele vai propor, então, que o design da linguagem é dividido em 3 fatores, pelo menos. O primeiro deles é a dotação genética, o segundo é a experiência, e o terceiro são princípios que não são específicos à faculdade da linguagem. Se a gente pensar nos estágios anteriores da teoria, a novidade, na verdade, é esse fator 3, porque a teoria já reconhecia a importância da dotação genética e da experiência. O que ela faz agora é reconhecer também a importância de princípios que não são específicos à faculdade da linguagem. A dotação genética, então, é o que é aparentemente uniforme para todos nós. A experiência diz respeito ao input linguístico que a gente recebe com os seus gatilhos e pistas, né, para os fenômenos que a gente está adquirindo, e pode levar a uma espécie de variação entre as línguas. E os princípios, na verdade, não específicos à faculdade da linguagem são divididos em 2 tipos. Um deles são os princípios de eficiência computacional, e o segundo são os princípios de processamento de dados, né? E nós vamos propor que ambos, tem uma gatinha puxando meu fone, que ambos estão envolvidos na aquisição das dependências morfossintáticas. Bom, o que acontece nessa fatoração, né, em 3 diferentes, essa divisão em 3 diferentes fatores, é que a ideia é diminuir a carga da dotação genética, né? Quando a gente tem os estágios anteriores ao minimalismo, especificamente GB, a gente tem ali uma GU muito rica, muito especificada, e que não está sendo contemplada, não poderia ser assim, né, se a gente for olhar do ponto de vista da evolução. Então, a ideia é, basicamente, que um aparato genético muito rico e muito especificado não é compatível com as teorias de evolução, porque não haveria tempo suficiente em termos evolutivos para a gente desenvolver alguma coisa geneticamente codificada que fosse tão rica. Então, em 2007, por exemplo, o Chomsky está dizendo, quanto mais a gente conseguir tratar em termos de outros fatores que não seja especificamente a GU, mais tratável as nossas questões são do ponto de vista da evolução da linguagem. Bom, então o que a GU passa a ter e que é interessante para a nossa discussão aqui hoje? Ela tem a operação sintática de concatenação, de merge, né? E ela tem alguns outros elementos, como, por exemplo, a distinção entre traços valorados e não valorados, que a gente vai assumir que é relevante para a concordância e, portanto, relevante, né, para entender a aquisição das dependências não adjacentes. Todas as outras propriedades resultam, por sua vez, da interação da GU com esses princípios de terceiro fator. Para vocês verem um pouquinho de como essa ideia de fatoração vem sido produtivamente retomada na literatura, eu trouxe aqui um trechinho de Holmberg e Roberts, 2014, o que eles estão fazendo nesse momento é reanalisar parâmetro, a ideia de parâmetro a partir, né, dos 3 fatores no design linguístico, mas eles estão dizendo para a gente que, na verdade, muitos outros fatores seriam melhor explicados se a gente olhasse para eles a partir dessa fatoração. Não é o foco do texto deles, mas eu trouxe aqui um pouquinho de um exemplo do que eles estão fazendo para compreender passivas, por exemplo, a formação de sentenças passivas. Então, eles dizem assim, se a gente for olhar para o fenômeno de passiva, talvez a gente tenha ali elementos de fator 1 que sejam
os elementos envolvidos na operação de agree, por exemplo, a natureza do movimento também poderia ser entendido como fator 1. Por outro lado, como fator 2, nas passivas, são as pistas de input linguísticos que mostram a variação dessa construção entre as diversas línguas. Por exemplo, tem línguas que têm passivas impessoais, tem línguas que não têm. Tem passivas em algumas línguas que aceitam by phrases, tem outras que não têm. Tem línguas que fazem passivas de bitransitivos, tem outras que não têm. Tem línguas que fazem passivas de causativos e eles atribuem essa variação ao fator 2. Por sua vez, de fator 3, eles estão dizendo ali, né, as interpretações relacionadas a papéis temáticos ou a aspectos da cognição mais geral poderiam ser entendidos como aspectos de terceiro fator. É bem nessa linha de raciocínio que a gente vai propor, então, que a aquisição das dependências morfossintáticas pode ser mais bem compreendida se, né, a gente conseguir compreender os papéis de cada um desses fatores e se a gente também conseguir compreender a interação desses fatores envolvidos no design da linguagem. Então, a gente está entendendo que os bebês usam mecanismos de aprendizagem para rastrear essas dependências no input, que eles abstraem padrões dessas dependências e que eles generalizam esses padrões para caracterizar novas palavras, né? E por isso a gente está apontando aqui que, apesar de relevante, a aprendizagem estatística puramente, né, ela é insuficiente para dar conta dessa aquisição. A aprendizagem estatística é importante, ela é um fator ela é um elemento de terceiro fator de processamento de dados, mas a gente vai mostrar que tem outras coisas, né? A gente vai apontar que podem ter outras coisas de terceiro fator também, além dos elementos de fator 1 e de fator 2. Bom, então, começando um pouquinho essas conversas de fatoração, o que a gente está entendendo, né, por propriedades da aquisição das dependências não adjacentes, que poderia ser entendida como resultado de algum tipo de especificação mais relacionada à GU propriamente dita do que aos outros fatores. A gente está entendendo que a identificação dos traços formais é um aspecto de primeiro fator, e não só que você precisa identificar esses traços formais que são relevantes para a aquisição das dependências não adjacentes, mas que você também precisa entender que há uma constituição de traços formais específicas para núcleos sintáticos específicos. Então, por exemplo, o núcleo D de determinante não tem os mesmos traços que o núcleo T de flexão verbal. E o fato de que diferentes traços constituem diferentes núcleos também é muito relevante para a gente saber quais elementos da estrutura sintática vão entrar em correlação com quais outros elementos dessa mesma estrutura. Além desses dois fatores de identificação e constituição de traços em núcleos específicos, a gente também está apontando aqui como elemento importante de primeiro fator a distinção de valoração, né? Isso se, claro, a gente entendeu o mecanismo de concordância como um mecanismo que decorre de alguma coisa, como o sistema de agree tem proposto na literatura, né? Então, essa distinção entre o que é valorado e o que é não valorado também seria relevante se agree for o sistema que correlaciona esses elementos, e também seria um elemento de primeiro fator aqui apontado nessa fatoração. De segundo fator, né, então, o que seria relevante para a experiência, do ponto de vista da experiência linguística, é claro que para efeitos de apresentação, né, a gente está separando tudo direitinho, mas a gente sabe, por exemplo, que a experiência linguística é relevante para você detectar quais traços estão ativos na sua língua, por exemplo, né? Então, aqui a gente está dizendo que os inputs linguísticos que contêm os contextos sintáticos, claro, são relevantes, não tem como abrir mão deles, e aí eles contêm os gatilhos e as dicas que são dependentes para essa aquisição, mas o que a gente queria apontar aqui também no segundo fator, na experiência, é, na verdade, a correlação entre o traço morfossintático e a realização morfofonológica dele, porque uma coisa é a identificação, a abstração dos padrões de combinação de traços, e outra coisa é a realização morfofonológica desse traço, né? Então, alguns traços
a gente viu nos exemplos que um mesmo traço pode ter realizações morfofonológicas distintas, e a gente está entendendo que essas correlações são adquiridas, né, são armazenadas através da experiência linguística propriamente dita. E para o terceiro fator, enfim, que inclui essas estratégias gerais de aquisição e generalização de input e os mecanismos de atalho, né, para o indivíduo que está adquirindo língua, a gente está dividindo ela em 2 pontos. Uma delas é a aprendizagem estatística, que diria respeito especificamente ao processamento de dados, e a outra é a eficiência computacional propriamente dita. A aprendizagem estatística, como a Cristina mostrou na primeira parte, ela tem sido utilizada para explicar a aquisição de dependências morfossintáticas em estudos anteriores, né? E a gente também acha que mecanismos de aprendizagem estatística estão envolvidas na aquisição das dependências morfossintáticas. Os autores vêm mostrando também mais recentemente, né, que a distribuição probabilística é importante, né, como mecanismo de aprendizagem geral, mas a novidade em relação aos estudos anteriores que falam de aprendizagem estatística é que a gente traz também um outro fator que seria também um elemento de terceiro fator, então, por exemplo, não específico à faculdade da linguagem e que diria respeito a mecanismos de eficiência computacional que são mais gerais da nossa cognição, e especificamente para aquisição de dependências morfossintáticas a gente destaca o papel das relações de localidade. Então, por exemplo, se a gente pensar de novo, né, no mecanismo de agree, né, o que a literatura tem mostrado é que os elementos que entram em concordância precisam estar numa relação hierárquica apropriada, né, num domínio de localidade apropriado também, definido por fatores como, por exemplo, núcleos de fase e relações de secomando, e nós estamos entendendo que essas porções específicas de materiais sintáticos que vão alimentar as interfaces são as porções dentro das quais as dependências morfossintáticas podem ser licenciadas, e isso, de certo modo, facilitaria, né, a gente restringir essas relações a domínios de localidade específico, né, facilitaria, por exemplo, a interpretação desse material sintático pelas interfaces. Então, era isso, pessoal, que a gente tinha para apresentar para vocês hoje, né, nesse momento a gente só quer agradecer a vocês pelo convite que fizeram para a gente, e nós estamos à disposição para receber perguntas, comentários, críticas de qualquer natureza, e deixamos aqui nosso contato, se vocês quiserem entrar em contato com a gente posteriormente. Obrigada!